Olá, meus amigos, boa noite a todos. Estamos aí para mais uma aula sobre o fato típico e hoje nós vamos iniciar o estudo da relação de causalidade. Relação de causalidade. Eu, de início, peço desculpa a vocês, porque a minha imagem hoje não vai aparecer. Eu estou com um probleminha aqui na captação da minha imagem, mas já já a gente resolve e estamos de volta aí. Mas não vai haver nenhum prejuízo, não. A gente vai conversando e vamos seguir aí no conteúdo. Então, nós vamos ver relação de causalidade, mas antes de ingressar nesse tema propriamente dito, eu quero fazer só uma breve revisão para a gente se posicionar e lembrar em que momento da teoria geral do crime nós estamos. Então, nós vimos aí o conceito analítico de crime, vimos que crime é o quê? Fato típico, temos a ilicitude e a culpabilidade como os três estratos analíticos do crime, ou seja, os três pilares fundamentais do crime, né? O fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Salim, onde é que nós estamos? Nós estamos aqui, ó, estudando o fato típico, tá? Então nós estamos ainda dentro do fato típico, estudando os seus elementos. E dentro dos elementos do fato típico, nós temos a conduta, o resultado, nexo de causalidade, que é o tema que nós vamos ingressar hoje. Por quê? Porque nós já estudamos a conduta e nós já estudamos o resultado. Então, nós estamos no terceiro elemento do fato típico, que é o nexo de causalidade. E, por fim, nós vamos estudar a tipicidade. Então, aqui temos a estrutura do fato típico, sempre lembrando esses quatro elementos: conduta, resultado, nexo, tipicidade. E nunca é demais a gente relembrar e questionar o seguinte: Salim, mas por que a gente estuda pedaço por pedaço? Muito simples, meus amigos. A importância de ter essa visão global do crime, os seus elementos, é justamente para, na hora da análise do caso concreto, seja como advogado, como delegado, como promotor, como juiz, se houve ou não crime. Por exemplo, nós já estudamos a conduta e vimos que é por ação, omissão, dolo, culpa, e vimos situações excludentes da conduta. Ora, se eu excluir a conduta, eu vou excluir o fato típico. Se eu excluir o fato típico, eu não tenho crime. E o mesmo raciocínio é aplicado para os outros três elementos. Por isso que nós temos que estudar a estrutura de cada elemento desse e a presença dele ou não na situação concreta. Porque, ausente um destes quatro elementos do fato típico, nós vamos ter então um fato atípico, e fato atípico não é crime, devendo o juiz absolver aí a pessoa. Legal? Então vamos seguir aqui, ainda na nossa revisão, lembrando então que o fato típico, o primeiro elemento que nós damos foi a conduta. E nós vimos que a conduta, ela pode ser por ação ou por omissão, né? Bom, temos a conduta e o resultado aqui. Nós vimos que a conduta pode ser por ação ou por omissão, lembrando, sobretudo, da omissão penalmente relevante lá do garantidor, né? A ação é conduta, verbos de ação, aqui verbos de omissão. Lembrando que nós temos a omissão própria e a imprópria, né? E a omissão própria é a omissão penalmente relevante. Ainda no plano da conduta, nós vamos ter a conduta dolosa, nós vamos ter a conduta culposa e a conduta préter-dolosa. Lembrando que dolo é a vontade livre e consciente dirigida a alcançar um resultado, seja naturalístico ou jurídico, né? Sempre a gente vai alcançar um resultado jurídico ofendendo o bem jurídico tutelado. Mas também podemos ter o resultado naturalístico, que é aquele que se projeta, né, no mundo fenomênico. Nós vamos ver isso já já. Então, dolo, vontade livre e consciente de alcançar o resultado. Os dois principais é o dolo direto e o dolo eventual. Lembrando que o dolo eventual, o agente não deseja diretamente o resultado, mas é indiferente a ele. O agente não deseja, mas é indiferente a ele. Na culpa, nós temos que a culpa é uma conduta humana voluntária. Lembrando que existe sim vontade na culpa. O que não existe é o desejo de alcançar o resultado. Na culpa, nós trabalhamos com previsibilidade e não previsão. Previsão é a antevisão certa de que o resultado vai acontecer. A previsibilidade é a possibilidade de prever o resultado. Então, na culpa, nós temos previsibilidade.
E nós temos também o terceiro elemento da culpa, é o dever de cuidado objetivo. Esse dever está aí disseminado na sociedade e todos nós devemos agir dentro do dever de cuidado objetivo. Legal. Quando há a afronta do dever de cuidado objetivo, é que nós vamos ter efetivamente o crime culposo. Claro, desde que a conduta seja humana e voluntária, que haja previsibilidade, e aí nós vamos ter o quê? Ofensa ao dever de cuidado objetivo. E quais são as modalidades de ofensa ao dever de cuidado objetivo? A negligência, a imprudência e a imperícia. Lembrando que a negligência, a imprudência é a afoiteza, a negligência e a imprudência por omissão é o deixar de fazer quando devia ter feito, é o deixar de tomar um determinado cuidado. Aqui não, aqui é o excesso, né? O indivíduo é afoito, ele vai para além do cuidado objetivo. Aqui ele deixa de tomar certas precauções, né? Como, por exemplo, deixa de fazer a manutenção do freio do veículo. E a imperícia é aquele indivíduo que não tem capacidade técnica para executar uma conduta e executa. Então ele é imperito. Essas são as modalidades de culpa, né? Modalidades, perdão, de ofensa ao dever de cuidado objetivo. Lembrando que nós temos a culpa inconsciente, culpa consciente e culpa imprópria. A culpa inconsciente é a regra geral. A culpa consciente é quando o agente ele acredita que ele consegue evitar o resultado pela sua capacidade, e a culpa imprópria é uma conduta dolosa tratada como culposa por erro. A pessoa acredita estar diante de uma situação quando na verdade ela está diante de outra. Ela age intencionalmente, porém ela alcança o resultado pautada por erro. E nós temos o preterdolo, que é a soma do dolo com a culpa. É o dolo no antecedente e a culpa no consequente. No plano do resultado, nós vamos ter o resultado naturalístico, que é aquele que se projeta para o mundo exterior, ou seja, no caso aí do homicídio, nós temos a morte, né? O cadáver ali como resultado naturalístico. E também no plano do resultado, nós vamos ter o resultado normativo, que pode ser de dano quando ocorre a efetiva destruição, né? O atingimento do bem jurídico tutelado, e o resultado normativo de perigo, quando há somente risco para o bem jurídico tutelado. Legal? Então fizemos aqui uma mega revisão de tudo que nós vimos até agora, praticamente, dentro do estudo do fato típico. É só uma breve revisão. Então hoje nós vamos estudar aqui o nexo de causalidade. O nexo de causalidade, que é o quarto elemento, então, do fato típico. É a relação de causa e efeito, né? Então vamos dar uma olhada aí no conceito, né? O nexo causal, o que acontece? Ele é o vínculo entre a conduta e o resultado, né? É o vínculo, é o liame, é aquilo que liga a conduta da pessoa a um determinado resultado. Então, meus amigos, para que eu possa falar em crime, para que eu possa falar em fato típico, não basta ter conduta, não basta ter resultado, eu preciso comprovar, no caso concreto, o vínculo, o liame, né, entre a conduta de alguém e aquele resultado verificado no mundo fenomênico, ou o resultado jurídico, É por meio dessa relação aí, né, por meio da relação de causalidade, que nós vamos descobrir se o resultado foi ou não provocado pela conduta. Então é a relação de causalidade que vai vincular a prática da conduta do agente ao resultado. Se eu consigo fazer esse vínculo, se eu consigo pregar essa cola, aí eu vou poder, no primeiro plano, ainda dentro do fato típico, acusar o indivíduo. Claro que na falta a tipicidade, que nós vamos estudar mais adiante. Então vejam só, o estudo dessa causalidade busca concluir o quê? Se o resultado, como um fato, ou ele ocorreu da ação, ele ocorreu da ação e se pode ser atribuído objetivamente ao sujeito ativo aí de uma conduta, inserindo-se, né, na sua esfera de autoria por ter sido ele o agente do comportamento. Tá? Então, é importantíssimo o estudo do nexo de causalidade para que a gente possa estabelecer
a relação de causa e efeito, né? A relação entre conduta e resultado. E o nexo de causalidade, ele está previsto no artigo 13 do Código Penal. E o artigo 13 diz o seguinte, olha só, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa. Olha só, a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, meus amigos, nós podemos observar aqui a nítida relação de causa e efeito estabelecida pelo nexo de causalidade. Lembrando sempre daquela forma de conduta implica em resultado. Olha só, conduta, o nexo e o resultado. Olha só, conduta implica em resultado. Então, nós vamos ter aí o nexo de causalidade. Conduta implica em resultado. Voltando para a gente visualizar de novo. Alguém praticou uma conduta que, se eu verificar que levou ao resultado, aí sim eu vou estabelecer o nexo entre ambos. E havendo nexo, eu começo a poder impor aí, né, a poder imputar ao indivíduo responsabilidade penal. É o início. Então, primeiro eu vou ter que identificar se foi conduta por ação, conduta por omissão, conduta dolosa, conduta culposa. Se essa conduta levou efetivamente o resultado, aí nós vamos ter nexo de causalidade aí. Legal? Então, aí, só para que a gente consiga visualizar, olha só, o que é o nexo causal, né? Então, o nexo causal, o que é? Entre o comportamento humano e o resultado, é necessária a verificação da relação de causa e efeito, como eu venho falando o tempo todo. Olha só aqui, ó. O agente, né, o autor aqui, ele vai praticar uma ação ou uma omissão dolosa ou culposa, ou seja, uma conduta que vai levar aí ao resultado, né? Aqui, ó, a morte aí do indivíduo. Aqui, um outro esqueminha mais ilustrativo ainda, né, para auxiliá-los aí na visualização do nexo de causalidade. Meus amigos, eu diria que o tema nexo de causalidade é um dos mais complicados, tanto de se entender quanto de se explicar, né? Não é realmente um desafio, né? O nexo de causalidade aí, porque vocês vão ver que ele traz uma série de questões que nós vamos estudar e não são questões simples, né? Então, olha só. Conduta, né, de empurrar alguém pode levar ao resultado naturalístico morte, né? Eu posso empurrar alguém, por exemplo, em direção à via pública e isso levar à morte do indivíduo. Então, olha só, nexo causal é o vínculo, né? Lembrando que o resultado naturalístico é aquela modificação no mundo concreto, no mundo exterior, no mundo fenomênico, né? Então, estabelecendo-se aí o nexo de causalidade, né, entre a conduta e o resultado, aí nós vamos poder dizer que aquele indivíduo vai responder por aquele resultado naturalístico, né? Ou seja, nós só vamos verificar aí o nexo de causalidade em crimes que implicam em resultado naturalístico. Beleza? Então, seguindo. Olha só, teorias explicativas da relação de causalidade. Então, nós vamos ter que estudar, e eu sei que, em geral, o pessoal não gosta muito de ficar estudando teoria, tem que decorar a teoria, né? Infelizmente, nós estamos ainda, eu entendo assim, né, minha opinião, a avaliação aí de OAB, concursos, ela ainda está muito vinculada à memória, né? Então, nós deveríamos cobrar mais questões de raciocínio mesmo, para ver se o indivíduo alcança boas soluções jurídicas com consulta, né? Não precisava necessariamente ficar decorando as teorias, né? Mas é a forma como se tem aí de cobrar, né? Só dando uma curiosidade aqui, por exemplo, na França, para ser juiz você não precisa ser formado em direito. Tem que ter uma formação universitária, você presta lá uma prova, e se você passar, aí sim você vai fazer uma escolinha de juiz,
né, que tem um prazo lá, são 3, 4 anos. Claro, aí você vai ter contato com a matéria jurídica e tal, mas não necessariamente precisa ser formado em direito. Então, vamos ver aí, ó, primeira teoria, teoria da equivalência dos antecedentes causais ou condício sine qua non. Teoria da equivalência dos antecedentes causais ou condício sine qua non. Olha só, essa teoria ela estabelece o seguinte: o que ela diz? Que causa é todo o fato humano sem o qual o resultado não teria ocorrido como ocorreu e quando ocorreu. Então, causa é um fato, é um comportamento humano necessário para levar aquele resultado. Então, do ponto de vista jurídico, eu vou novamente, a terceira vez, eu vou afirmar que é causa, vai ser causa do resultado, todo comportamento humano que sem ele não se verificaria o resultado da forma e quando ocorreu. Não se verificaria o resultado da forma e quando ocorreu. Então, olha só, causa, assim, de uma outra forma, é qualquer antecedente que se apresenta como condição necessária ou suficiente para que o resultado ocorra como ele ocorreu, né? Então é mais ou menos isso que estou falando de um outro jeito, tentando falar de várias formas para vocês entenderem, né? O problema dessa teoria, né, como está aí na lousa de vocês, é que ela pode levar a regressão causal ao infinito. Ela pode levar a uma condição de regressão ao infinito, né? Então, por exemplo, imaginem vocês o seguinte, que para alguém efetuar o disparo de uma arma de fogo, ele tem que ter comprado a arma. Bom, para ele comprar a arma, a loja deve ter comprado do fabricante a arma. O fabricante deve ter comprado os componentes para fabricar a arma. Para a compra dos componentes, tem que existir um fornecedor desses componentes. Esse fornecedor adquiriu matéria-prima, por exemplo, de um outro fornecedor que, por exemplo, adquiriu da mineradora, que adquiriu explosivos e assim sucessivamente. Você vai voltar até o camarada lá que está com a peneirinha garimpando lá o minério, né? Tô fazendo uma coisa bem romântica, né? Peneirinha e garimpeiro não é assim. Nós temos hoje grandes mineradoras com equipamento de ponta, mas é só um exemplo. Então vejam só, a teoria da equivalência dos antecedentes causais ou condício sine qua non, ela pode levar então o regresso ao infinito, né? Eu vou dizer que o camarada que estava lá na mineradora operando a máquina para minerar o ferro, para ser fundido, para transformar numa peça, virar uma mola, essa mola integrar um revólver que vai chegar na mão de alguém que vai disparar, esse camarada que estava lá operando o trator, lá, a escavadeira, lá no leito do lugar onde faz a mineração, ele também teria dado causa àquele resultado. Perceberam a ideia, então, da condício sine qua non e da equivalência dos antecedentes causais? É você considerar como causa todo esse desdobramento regressivo. Você vai voltando, tá, bom, então o cara atirou. Bom, mas para ele atirar, alguém vendeu a arma. Legal, então se ele vendeu a arma, tinha uma loja ou um terceiro que vendeu. Tá, então esse terceiro comprou de alguém. Se alguém comprou de uma loja, a loja comprou de um fabricante que comprou peças que foram forjadas. E aí você vai regredindo isso até responsabilizar lá Adão e Eva, né? Você vai voltar até, como está dizendo aí, ó, regressão ao infinito. E essa é a grande crítica a essa teoria, né? Essa é a grande crítica a essa teoria, tá? Então vamos lá, seguindo. A segunda teoria relacionada à relação de causalidade. A segunda teoria relacionada aí à relação, né, ligada à relação de causalidade, né? Então, qual é essa segunda teoria? É a teoria da causalidade adequada. E ela diz mais ou menos o seguinte: causa, né? O que é causa para a teoria da causalidade adequada? É o antecedente não só necessário, né? Não só necessário, como nós estamos vendo aqui, mas adequado à produção do resultado. Então, olha só, causa é o antecedente não só necessário, mas adequado à produção do resultado.
Ou seja, conduta adequada é aquela que tem idoneidade, aquela que tem potencial para gerar o efeito esperado aí por alguém, né? Então, o que acontece? Aqui, eu preciso, não basta que a conduta seja necessária, ela tem que ter aptidão, ela tem que ter potencial, ela tem que ser idônea a levar aquele resultado, né? Senão, eu não vou ter aí a relação de causalidade. Evidentemente, a doutrina ela fala na questão do homem médio, né? Então ela leva em consideração aí o homem médio. Legal? Então, meus amigos, eu vou interromper aqui 20 minutinhos, né? Fazer em blocos para não cansar muito e a gente volta aí na sequência. Legal? Até já!